Olá, boa tarde, na paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntas para falarmos de temas interessantes relacionados à mulher cristã. Hoje eu vou ter como convidada uma grande amiga, a Sara. Ela é psicanalista, uma das mentoras da Academia das Sábias e vai estar aqui com a gente. Deixa eu logo enviar aqui o convite. Peraí, Sara. Sara, peraí que eu não tô te vendo aqui. Tá aqui, achei. Vai estar aqui conversando com a gente. Já mandei o convite para a gente começar aqui essa live abençoada da tarde. Aí Olá, está minha olá, olá. linda Sara. Sara, só vou dar aqui uns avisos antes da gente começar, tá? Tudo bem? Para falar para todos que dia 20 vai ser o lançamento, né, da minha mentoria Cristã Líder com Autoridade. Então já tem o grupo, e meu grupo está na bio. Vocês podem acessar já entrando e também pode me mandar uma mensagem no direct. Que aí eu falo direitinho como é, lá no grupo vão ter conteúdos referente à questão da cristã líder. Você vai descobrir que você mesma que diz que não é uma líder, você é. Mas em que situação? Como assim? Tem gente que me fala, não sou líder de nada. Você é. Porque quem tem missão é líder. Como Jesus, ele teve uma grande missão quando se fez homem aqui na Terra. Sara, eu acho que está um pouquinho ainda está entrando ainda, está um pouquinho travado, mas já já ela entra. Ela, falei para vocês, ela é psicanalista, uma das mentoras da Academia das Sábias, se tornou uma grande amiga, a gente troca muita ideia, nós já estamos juntas aí há mais de um ano, e é uma pessoa que Deus tem abençoado. E aproveito para agradecer, quando ela me fez um convite, eu estive lá no uma live com eles pelo Zoom, a célula online, e foi abençoada. Ela com o esposo, né, que é pastor, e foi assim maravilhoso. Tudo que ele colocou lá, que foi discutido, foi refletido. Muito bom, gente. Quando mandam para vocês esses convites, é interessante que se aceite, porque nós temos que estar sempre em busca de conhecimento. E é o que Deus, assim, Ele quer para a gente, é que a gente esteja procurando cada vez mais, porque a mulher virtuosa, ela procura conhecimento, ela não se acomoda, ela está sempre indo, ela está sempre se aconselhando com outras mulheres, ela está sempre atrás. Eu acredito que a Sara não está conseguindo entrar, deixa eu ver aqui de novo, mandar o convite para ela. Tá, gente? Só um pouquinho aí de paciência, que vai dar certo. Vocês, vale a pena. Já, Sara, entrou Gente, agora. desculpa. A internet é assim mesmo. Eu estou tentando Tá bem? aprender, gente. Me perdoa. Não, tudo bem. Eu estava só aqui falando pro pessoal da live que eu entrei ontem, célula online, né? Que estava Sim, você e seu esposo. Que maravilha, gente. Assim, eu caí de paraquedas, mas aprendi muito. E gente. é sempre bom. Ô, Marci, Tá como é que você põe um efeito? Eu não consigo. Fica saindo, fica caindo. É porque conforme você se mexe, mas eu te ensino isso depois com calma. E aqui fica meio difícil ensinar agora. Mas é porque deve estar oscilando só a internet. Então, quando ela está oscilando, ó, tá? Aí realmente fica caindo. A gente tem, quando a internet não está boa, assim, por algum motivo. Deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu ver aqui se a Sara saiu ou se ela ainda está. Tá, mas a internet não está. Como eu estava falando para vocês, toda mulher ela tem um dom. Deus te dá o dom. E você tem que ir atrás para aperfeiçoar. A paz do Senhor, Andréia, deixa eu aqui cumprimentar quem está conosco. Rita,
está conosco. Rita, tudo bom? Deus te abençoe. Olha, aqui é o Instituto, onde eu assisti a uma live maravilhosa lá que estava com a Sara. Instituto Verbo, né? Verbo Oficial, muito bom, já sigo, gente. A Divaneide está aí com a gente. Então, pessoal, vai dar certo. Deixa eu ver aqui de novo. E vamos ver, não, tá, realmente está oscilando. Então, gente, é a gente procurar cada vez mais estar aperfeiçoando os dons, estar procurando a gente estar melhor consigo mesmo, estar nos conhecendo melhor. E a mulher, quando ela se conhece, a mulher cristã, quando ela sabe qual é o caráter dela, o traço de caráter, a potencialidade dela, onde ela pode melhorar, ela cada vez mais evolui. E essa realmente é a intenção de você, cada vez mais, buscar o conhecimento. Não é feio você procurar ajuda, que eu falo com as mulheres, se você precisa de uma terapia, procure, porque quanto mais a gente vai atrás de melhorar, de conhecimento, mais a gente pode impactar outras vidas. Mas para você ajudar uma pessoa, primeiro você tem que buscar ajuda para você. Essa sim que é a questão mesmo. Daqui a Sara entrou de novo. Vou mandar aqui o convitinho para ela. Não estou te achando, Sara. Não estou achando a Sara aqui, gente. Ah, não, acho que não entrou ainda não. Ah, mas ela vai entrar e vai dar certo, meninas. E como estava falando para vocês, novamente, dia 20 eu vou lançar aqui a mentoria cristã, sabe, com autoridade. E olha, tem um versículo aqui da Bíblia que eu escolhi para a gente refletir, olha, que como Deus, assim, Ele nos protege, Ele está sempre do nosso lado, que fala, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, Mateus 10:30. Então, é por isso que é importante a gente ter essa firmeza, essa certeza, essa segurança de que se nós temos o chamado, se nós temos o dom, a gente precisa agir. Não é apenas dizer assim, ah, eu quero, mas como é que eu vou fazer? Se você não sabe como, é procurar ajuda, procurar quem já faz, procurar essas, hoje em dia se dá muito, tem muita mentoria. Oh, Sara, não te vi entrando, não. Tem muitos cursos, agora vai. A senhora tem que falar antes que o tempo acabe. Sara, você tem que falar logo antes que nosso tempo acabe, que o Instagram nos tire. Vamos lá, vamos Mas ver eu que já vai dar. falei bastante, agora é só ver, se apresente aí para essas mulheres maravilhosas. Fique à Olá, vontade. gente, boa tarde para vocês. Vocês estão me ouvindo, né, Marci? Sim, sim, sim. Graças a Deus, vai dar certo, já deu. Meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara do Vale, eu sou psicanalista clínica, me especializei na área por causa do chamado e também sou terapeuta especialista em mulheres, no emocional feminino. Também agora estou sendo mentora de mulheres, né? Nós estamos aí para lançar duas mentorias que vão ser poderosíssimas, sabe, para você. É o quarto de guerra e é a terapia em grupo também, que a gente vai estar trabalhando as principais feridas emocionais, né? A gente vai estar trabalhando isso na terapia em grupo, vai ser muito poderoso. Também pastoreio na minha igreja, já sou líder cristã há mais de 20 anos, conselheira de casais. E eu me conectei, né, com mulheres desde muito cedo, desde a minha adolescência. E daí eu fui buscando o caminho até que eu cheguei até aqui, realmente buscando ferramentas, né, para ajudar o meu próximo, que no caso são as mulheres. Isso é muito, muito gratificante. A Sara, a gente se conheceu, né, nas mentorias da Academia das Sábias, nos tornamos grandes amigas, depois descobrimos que somos
conterrâneas, paraenses, e assim, Deus, ele une, né, pessoas que têm foco, como que têm determinação, e eu sempre digo assim, admiro muito a Sara, admiro ela, admiro as outras meninas também que estão na Academia das Sábias, e o quanto assim, a gente aprende uma com a outra, isso que é importante. Esses grupos, gente, quem está em grupos, aproveitem o que é colocado lá, aproveitem tudo. Como eu estava dizendo, a Sara colocou ontem lá que teve uma célula online, eu digo, vou entrar. Tinha acabado de fazer atendimento de terapia, quando a gente termina de fazer um atendimento, né? Terapia, a gente, assim, é bom a gente se dar uma refletida, orar um pouco, eu gosto. Eu disse assim, eu vou para cá que eu quero ouvir a palavra de Deus. E foi bem assim, interessante, maravilhoso. Que E Deus bom. faz. Então, não fiquem no grupo só por ficar, gente. Interage, aproveitem, porque são oportunidades únicas que Deus coloca na vida da gente. E eu gosto de pegar, assim, tudo. Gente, eu gosto de pegar tudo. Não deixo escapar. E eu pergunto, falo, eu me jogo mesmo. Assim, eu digo que eu me jogo no rio, na água gelada, porque é assim que a gente cresce. É Verdade. assim que a gente consegue evoluir. Mas, Sara, não conta aí, como, assim, essa sua experiência, como é que tá no meio, porque ela tem um curso direcionado exatamente para casamento, né, para casais, mas ela não trabalha só com casais, que fique bem claro, o curso, é um Um dos dois. produtos dela, que é um curso que fala sobre 9 chaves, não é isso? Para o Isso. casamento, Uhum. mas não vejo que elas trabalham só com casal, não, ela trabalha também só com mulheres, faz um monte de coisa aí, tá? Então fala assim um pouquinho para a gente como é teu trabalho, como é essa interação com mulheres, é, o que que você assim tem de mensagem para as mulheres cristãs que estão também querendo, sabe, Sim. trabalhar, impactar vidas, como é primeiro se impactar para poder impactar a vida dos outros. Exato. Exatamente. Você fez uma pergunta que vai englobar ali várias respostas, né? Deixa eu ver se eu sei me sair aqui. Olha, primeira coisa é falar sobre identidade e propósito, que a mulher de Deus precisa descobrir. E a identidade, ela vem antes do propósito. Você precisa descobrir quem você é, né? Qual as suas habilidades, né? Qual o motivo que as pessoas te procuram tanto, né? Os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você descobrindo realmente quem você é, aí o teu propósito vai estar assim, ó, coladinho. Então foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a minha vida cristã, eu descobri quem eu era em Cristo, o Senhor revelou a minha identidade, né? E eu me posicionei, realmente comecei a vencer grandes lutas, realmente assim, glória a Jesus por isso, né? E daí eu comecei a ver também essa dificuldade na vida das minhas irmãs em Cristo. E daí eu comecei a discipular, comecei a acompanhá-las. E, Marcinelli, comecei a ver também a dificuldade que elas tinham em se posicionar. Porque eram mulheres de oração, eram mulheres crentes, mulheres de jejum, mas não tinham resultados, sabe? Porque aí eu comecei a perceber que o jejum e a oração tem que andar junto com o posicionamento, né? A parte de você realmente saber o que dizer na hora certa, saber se calar no momento certo, e tudo isso aí. E eu comecei a fazer isso do meu jeito, no começo do meu ministério, né? Muitas vezes dava certo, mas muitas vezes dava errado, eu me frustrava, eu dizia, por que que fulana consegue e ciclana não consegue? E eu ficava, Senhor, eu quero ajudar as mulheres, preciso saber como ajudar, eu quero ser essa ferramenta, esse canal, né? E daí eu falava para elas fazerem a mesma coisa que eu fazia, mas não funcionava. Daí, no processo, eu fui entendendo que cada uma de nós somos única, nós somos diferentes, nós precisamos ter a percepção realmente, nós temos a percepção diferente, a visão de mundo é diferente. Então, é necessário se conhecer para saber como que você vai agir. E conhecer também o seu cônjuge, os seus filhos, né? É a inteligência emocional, de você saber lidar com as emoções, de você saber
usar as habilidades que você tem realmente para tomar decisões assertivas, sabe? Que vão te dar resultados permanentes. É isso que a mulher de Deus precisa saber. Ela precisa entender que os resultados que o Senhor promete para nós são eternos, são permanentes. Não são resultados de hora, como o mundo oferece. Não são. Mas para isso você precisa mergulhar no autoconhecimento e principalmente, Marcinelli, de entender quem é Deus, né? E quem é você em Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as mulheres de Deus que vão ouvir a gente aqui, eu creio. Entende? Hoje, o que eu faço? O cerco foi fechando, né? Para eu ser terapeuta. Porque eu estava muito bem, obrigada, auxiliando na minha igreja. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito no ministério, sempre gostei demais de trabalhar na minha igreja local. E eu trabalhava com mulheres, cheguei a um tempo da minha vida de acompanhar e discipular 15, 20 mulheres, porque eu gostava e realmente dedicava o meu dia a dia para isso. Eu não trabalhava fora, né? E eu trabalhava tempo integral na obra do Senhor, porque sempre foi meu prazer. Mas aí eu precisava de ferramentas, eu precisava descobrir mais coisas técnicas, né, para acessar essas mulheres, porque eu comecei a perceber que eu gostava de ouvir, que eu gostava de falar, de dar conselho. E aí foi se desenhando, né? O meu chamado foi se desenhando ao longo do tempo. Uma coisa que eu falo também para as meninas é: vai, só vai. Ah, Sara, eu não sei qual é o meu chamado, não sei o meu propósito, não sei quem eu sou. Você precisa mergulhar nisso. Eu comecei a realmente me interessar muito por isso, sabe? De olhar palavras no YouTube que tinham a ver com propósito, com identidade, orar muito por isso, conversar com pessoas, né? E daí eu fui... as coisas foram se desenhando, né? Graças a Deus. Então, hoje, para eu ser psicanalista terapeuta de mulheres e de casais também, eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam muito para falar. Não era boa para estar assim na palestra, sabe? Eu faço também. Mas eu comecei a perceber que eu tinha muita habilidade no tete a tete. Você já viu, né? Quando a gente fica conversando nós duas lá no WhatsApp. Então, eu me dou muito bem, muito melhor assim. E aí surgiu realmente a profissão como terapeuta para atender pessoas no individual. Né? E nós estamos ampliando isso para grupos de mulheres, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui muito curada me conectando com mulheres. Eu fui muito curada, sabe? É, a, eu acredito que Deus é muito maravilhoso. Ele levanta a gente para o tempo certo. Porque eu não sou de agora, eu não apareci do nada, né? Eu já tenho uma caminhada aí de longos 20 anos trabalhando com isso, né? Trabalhando muita experiência no assunto. Então, Deus vai realmente fazendo acontecer aos poucos, né? E eu lembro bem, sabe, Marcinelli, que um dia você aí, que Deus fala com você no secreto. Quantas palavras Deus me dava no secreto? Eu dizia, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Será que isso é só fruto do meu pensamento, né? Mas eu lembro que um dia Deus falou muito profundo no meu coração, que ele ia levantar um povo que iria me ouvir. Eu lembro muito bem que ele falou isso. Vou levantar um povo que vai te ouvir. E eu nunca esqueço dessa frase. Quando eu vejo essas coisas acontecendo hoje na minha vida, eu fico pensando, foi para esse tempo que Deus me chamou. Porque rapidamente, Marcinelli, questão assim de 2 anos que eu entrei realmente de cabeça na profissão, fazendo acontecer, né? Eu já me contactei, acho que com mais de 100 mulheres diferentes
da minha igreja, né? Tipo assim, saindo das quatro paredes, eu já me contactei com mulheres de fora do Brasil, da Inglaterra, pessoas de vários estados, né? E eu creio que Deus está soprando o meu nome, porque não é realmente eu que tenho buscado, né? Mas eu tenho sido indicada para fazer o trabalho. Eu sempre digo que a minha terapia é com base psicanalística, né? Mas eu tenho muito a questão da terapia cristã, minha base é cristã, minha essência é cristã. E isso me deu, assim, muita bagagem, sabe, para ajudar as pessoas. Porque vocês sabem que quando nós somos de Deus, realmente, nós temos essa compaixão, sabe? Essa empatia, essa coisa do não julgamento, de você realmente querer abraçar a pessoa. Você querer que a pessoa fique curada, fique boa, né? Porque as pessoas chegam com a gente para a gente trabalhar essa questão do emocional e elas querem ficar boa, elas querem ficar curadas, elas querem ter paz, né? Na sua vida, no seu emocional. Então, para mim, gente, é uma extensão, eu digo assim, sabe? Do pastoreamento, eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque é cuidar de pessoas, é algo que eu sempre amei fazer. Eu sempre estive rodeada, sabe, de mulheres, de família, sempre gostei muito de cuidar. Eu acredito que eu estou fazendo isso na terapia. Isso é verdade. Assim, quando Deus, ele nos coloca no propósito, eu lembro, assim, bemzinho, que ele nos dá a promessa, mas é no tempo certo dele. E quando Deus usou, assim, um pastor muito consagrado, muito abençoado, e tudo assim, como Deus usou, as coisas estão acontecendo na minha vida. E não só na minha vida, na do meu filho também. E assim, eu fiquei escutando de coisas, eu dizia, será, meu Deus, a gente tem essa mania, né? Tem. E de repente, assim, eu me vejo, às vezes, de madrugada eu acordo e vem aquilo, para cá, e fala assim. E quando eu estou atendendo alguém, né, como terapeuta, assim, eu fico, a pessoa está falando, eu fico ouvindo, mas em conexão com Deus. Eu digo, Deus, me dá a palavra certa para essa pessoa, porque nós estamos lidando com dores, É né, verdade. Sara? Não é assim, não um bate-papo de amigas, mas Deus, assim, eu tenho orado tanto para Ele que até numa conversa de amigas, eu digo, Deus, me faz perceber, me faz ter visão de águia, me faz, se tu me colocastes para realmente estar ajudando, que numa conversa, assim, informal, que nessas coisas eu também possa estar sendo usada. Sim, Mas, assim, a gente, às vezes, acha que se diminui um pouco, que não, que é isso. Eu lembro muito bem que até, assim, karatê eu fiz, né? Porque eu achava que a minha profissão era isso, eu ia... Não, eu vou entrar nesta situação. Eu fazia muito, sempre fiz muita palestra. Essa muito, muito, muito. Coordenava palestra e gostei muito, muito comunicativa, já vi rádio, televisão, sempre muito. Mas sempre me procuravam para conversar no individual. Aí eu dizia, não, mas assim, eu gosto de grupos, foi como você, as coisas vieram muito natural. E o propósito é exatamente isso, é algo assim que vai acontecendo, que Deus vai te proporcionando, e você vai fazendo com naturalidade, mas é claro que você tem que procurar, você tem que buscar mais conhecimento. Eu fiz muitos aperfeiçoar, cursos, né? tem que Exato. se aperfeiçoar. Então, assim, mas que você verifica que Deus está colocando na tua frente. Ele diz, vai lá e faz. É como Moisés. Lembra que Sim. Moisés dizia, mas eu não tenho, eu não sei falar direito. Deus, e Deus coloca alguém do lado. Se você precisar, para te ajudar, para te auxiliar, para andar junto com você. É aí a percepção, né, Sara? Você pode até explanar melhor isso, é a percepção da pessoa das companhias, de você perceber o outro que a companhia ela pode te ajudar a crescer, como também ela pode te puxar para baixo. Uhum. E isso é muito importante, assim, quando eu converso com as mulheres, até chamam assim, as mulheres, as novas solteiras, que vêm feridas de um Uhum. relacionamento, para trazer essas feridas e entrar em outro. Ou então, como estou muito sensíveis, e acabam se envolvendo
novamente um relacionamento errado, porque a companhia, ela é muito importante. Muito. Então, Deus, ele nos fez para vivermos em sociedade. Mas você viver em sociedade, conviver com as pessoas, não é aceitar tudo. Não é simplesmente ser boazinha com tudo. O teu crescimento, ele depende com quem você está. Então, por isso que eu digo assim, que o grupo que eu me encontro hoje em dia, com essas mulheres maravilhosas, que cada live eu trago uma, para cá para estar falando, assim, são mulheres que eu tenho aprendido, que eu escuto, às vezes eu tenho uma opinião totalmente diferente, mas quando elas colocam diferente da minha, eu fico, eu leio, eu escuto, eu digo, é isso mesmo, isso é, a gente tem que ter É humildade verdade. para aprender com o outro, humildade para ouvir o outro, principalmente quando é uma pessoa muito séria, uma pessoa assim, que ela não busca conhecimento. Você tem pessoas que dizem que mandar, não é questão de vai mandar ou não, é crescer junto. Isso eu tenho aprendido muito, muito, assim como a Sara diz, assim, esses 2 últimos anos, acho que nós assim começamos juntos aí nesse digital a despecar, porque na pandemia eu tenho ouvido muito quem já está, muito conselho, digo, Sim. meu Deus, assim, é por aí, porque a gente tem uma experiência, mas unido com a experiência da outra pessoa, a gente cresce muito mais. Muito, Mas, muito. Sara, É, Marcinelli, olha, uma coisa que é uma dica que eu deixo, né? Quando você descobrir o seu propósito, encontra o teu nicho, encontra mulheres que fazem a mesma coisa e se junta a elas, porque elas vão te empurrar. Eu tinha muito essa questão da procrastinação. Gente, estava tudo dentro de mim. Quando eu conversava com as pessoas, elas diziam: Nossa, que poderoso, que legal, que bom, isso que você falou é de Deus. E eu queria falar para o mundo, mas eu não sabia estruturar, entende? E daí eu encontrei, né, o meu nicho, encontrei as mulheres que realmente também fazem isso, e elas seguraram na minha mão e disseram, vamos lá. Então, essa questão da conexão, sabe, de você ter um coração ensinável, todas aquelas palavras, meninas, que vocês escutaram no púlpito vão fazer sentido quando você estiver realmente desenvolvendo o seu chamado. Todas elas, você vai lembrar cada uma. Eu lembro de uma que o meu pastor falava sobre equipar os santos, sabe? Equipar os santos. Que nós temos que ganhar pessoas para Jesus, mas também nós temos essa função de equipar, né? De fazer aquela pessoa ficar, de ela permanecer e de ela também trazer outros, né? E são com ferramentas, com equipamentos que você vai dar para aquela pessoa. É uma função do pastoreio, eu acredito nisso. E essa palavra do meu pastor, ela realmente ficou no meu coração, sabe? Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, porque eu não quero crescer sozinha. Eu não quero ver a minha irmã chorando toda. Não, eu quero que ela cresça, que ela vença. Né? Então, vamos ver que armas que a gente pode usar, que ferramentas que nós podemos usar para sair dessa situação, sabe? E é assim que eu trabalho, sempre crendo realmente que vai dar certo, que as mulheres vão conseguir. Então, é uma importância muito grande a gente estar conectada com pessoas que querem que a gente cresça, que querem nos fazer bem. Você falou muito bem aí. Não é qualquer pessoa que você vai abrir o coração, não é qualquer pessoa que você vai falar dos seus sonhos, não é. E tem gente que paga a terapia, Marcinelli, só para abrir o coração, porque elas não confiam em ninguém, nem na sua igreja. Eu atendo a maioria do meu público, acho que 90% é cristão. Então, eles não têm, né, elas se queixam que não tem ninguém confiável, que elas possam abrir o coração, medo realmente de falar, né, dos seus segredos mais íntimos. É, se bem que a terapia não é só para isso, né? A pessoa fala se ela quiser. Mas, enfim, procurar pessoas que realmente você sente segurança, né? Em pegar na mão, em pegar na mão. Então, eu acho que
No seu nicho é muito fácil, porque você vai ver que aquela pessoa está fazendo o que você exatamente queria fazer. E você admira aquela pessoa, você se inspira, né? E aí você vai junto também. Isso é verdade. Assim, a gente tem que ter um norte. Eu sempre falo, você vai começar a andar com as suas próprias pernas, você vai começar, mas assim, você tem, como você disse, eu tenho todo o conhecimento aqui, mas como colocar em prática? Com várias mulheres assim que eu converso, elas vão se soltando, porque a gente tem aquela de instigar elas a falarem, né, Sara? A gente, assim, o nosso papel é exatamente instigar a falar. Eu lembro que atendi uma pessoa que dizia assim, eu não sou de falar. Eu instiguei tanto que a pessoa já dando mais de uma hora, a pessoa falando, falando. Sim. E eu me senti tão feliz que eu olhei na agenda de, não tem mais compromisso, deixa falar, deixa fluir. Então, assim, a pessoa, ela tem que saber com quem ela está conversando, ela saber com quem ela realmente está aprendendo, que ela vai, né, se direcionar. Então, você ter alguém para se direcionar, isso é muito importante, porque aquela pessoa, ela passou também pelo deserto, ela passou por todas as situações, ela aprendeu, porque Deus faz assim, Ele prepara a pessoa exatamente para ela poder impactar a vida dos outros, para ela ajudar os outros. Quando Deus coloca alguém para ajudar, Ele primeiro prepara. E nós podemos ver na Bíblia várias histórias, né, bíblicas. Davi foi preparado. Peraí, Davi, ele não chegou com o gigante já direto. Ele vê a experiência dele como pastor de ovelhas. Teve urso, teve um monte de coisa. Ele não virou rei da noite para o dia. Foi ungido e foi tudo que ele passou, perseguições, um monte de coisa, então ele foi preparado. A pessoa não pode simplesmente dizer, agora eu vou virar, agora eu vou ser tal coisa e pronto. Tem que primeiro passar pela prova. E isso nós passamos também, e continuamos passando. Eu digo que a minha prova não vai, até eu falo assim, nem quero que acabe, porque eu acredito que quando realmente acabar tudo, eu ficar em paz, é porque eu já estou no céu. Então, assim, Deus falou, no mundo tereis aflições. E por Verdade. isso assim, a gente tem que perseverar, tem que ser, mas não é por isso que eu vou, sabe, andar toda sofrida, vou desistir. Não, muito pelo contrário, as adversidades vêm, aí eu sempre falo assim, eu vou testar meu escudo. Aí que eu testo o Exatamente. escudo, e aqui é bom a gente ter alguém assim mais chegado que um irmão. É como eu digo, a Sara, ela é mais chegada que o irmão, as meninas lá do nosso grupo. Nossa, assim, nós somos, sabe, a Priscila mesmo fala, é uma ajudando a outra, uma isso que às vezes eu nem me meto. Gostoso. Isso é muito, Bom, isso é muito bom, verdade. isso é muito gostoso. Isso acontece nos grupos e tem pessoas assim que elas precisam estar atentas. Elas dizem assim, eu quero fazer, às vezes está aqui na cara assim, como é, qual é o caminho a seguir, e a pessoa, se ela não percebe, por quê? Porque ela não fica atenta, ela não, ela não se conecta com Deus. E falando em identidade, uma das palestras assim sobre referente à identidade mais solicitada no passado, eu fiz tanto, 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 e este ano continuo pedindo. Porque, Sara, nos últimos tempos, as pessoas andam um pouco perdidas da Com sua certeza. identidade. Sim. Totalmente perdidas. Aí envolve tudo, lado espiritual, político, social e Tudo. etc. E é por isso que é muito importante se trabalhar essa questão da Verdade. identidade da mulher cristã, não é, Verdade. Eu Sara? lembrei, aqui, você falando sobre isso, eu lembrei da história de Saul, né? Nós não podemos negar que Saul, ele foi um escolhido de Deus, né? Ele foi escolhido de Sim, Deus, gente. Por que que ele não continuou reinando? O Senhor teve que levantar Davi, né? Ele tropeçou aí no meio da identidade dele, né? E ele também se deixou levar pela sua emoção ciumenta, gente. Ele não se reconheceu como filho de Deus, como realmente o cara que Deus ungiu para ser rei. É um grande exemplo.
precisamos olhar para a Bíblia, sabe? Olhar para os homens de Deus, não deixar que isso venha tirar a nossa identidade, né? As nossas emoções desorganizadas. Elas precisam estar organizadas, elas precisam estar muito bem certas para você poder agir, gente. Porque não tem como uma pessoa ferida exercer o seu chamado. Não existe, né? Se a mulher de Deus é uma bênção, mas ela tem muitos problemas conjugais, como é que ela vai exercer o seu chamado? Né? Às vezes as pessoas confundem muito. Ah, eu quero restaurar a minha casa. Aí começa a fazer oração, jejum, campanha. Só que ela é super destruída. Ela, às vezes, é rixosa, às vezes ela é ciumenta. E ela não faz essa viagem introspectiva que a gente fala, de olhar para dentro de si e fazer a pergunta poderosa. Por que eu sou assim? Né? Porque na hora que você para, Marcinelli, como se você estivesse diante de um grande espelho, você é confrontado, sabe? Por aquela emoção. Você Sara, falei um pouquinho, tá? tem que fazer pergunta para você, você tem que achar um meio para sair daquilo, né? Não culpar o pai, não culpar o marido, não culpar... Opa, voltou? Tá. Ah, agora voltou, falhou um pouquinho, assim. Eu não sei para quem Voltou, está Marcinelli? assistindo, mas volta aí só um pouquinho. Nós estamos conversando sozinha aqui, né? Obrigada por vocês estarem aí conosco. Eu sei que é 2 horas da tarde, muita gente está no trabalho, Hoje mas é obrigada por feriado por vocês. aqui. Eu Já é descobri hoje, porque meu feriado? filho falou que era feriado. Foi que ele me falou. Eu disse, estou tão perdida. Ele até entrou na live. Legal. Mas continua aí, Sandra. Então é isso, a gente precisa realmente descobrir quem nós somos. Eu estou repetindo essa frase muito, sabe? Para todas as minhas amigas cristãs, as mulheres de Deus, de que nós é uma manifestação dos filhos de Deus. Você precisa realmente alinhar essa questão de paternidade com Deus, porque quando nós sabemos quem nós somos, gente, a gente não pode se calar. É porque se você tem algo, se você tem alguém que depende de você, você vai ter o que dizer para essa pessoa. E a gente se conecta com pessoas, não é com coisas. A gente se conecta com pessoas que precisam de algo, de ajuda, né? Gente, vocês não têm noção de como é que está sendo esse tempo sobre saúde emocional. Marcinelli, você deve saber, né? Assim, inúmeras pessoas buscando ajuda. Gente, não é pouco não, viu? Eu acredito que é por isso que se levantaram aí, né? Muitas psicólogas, psicanalistas, terapeutas, psicoterapeuta, psicopedagoga, todo mundo que está na psi está indo realmente para atender, porque, gente, o público é muito, a demanda é muito grande de pessoas que estão buscando ajuda psicológica. E graças a Deus por isso, porque eu não quero me negar, sabe? Todo mundo que vier, eu quero ajudar, quero realmente dar o meu melhor. E é necessário que a gente também olhe, né? Para quem está aqui na live, olhe para dentro de você, gente. Coloca o espelho na sua frente, faça a pergunta para você. E se você não obter resposta, procura ajuda. Porque se você obter respostas, né, e saber como sair dessa, amém. Mas se você não sabe, busca ajuda, porque quanto mais tempo você vai levar com a barriga isso aí, você vai procrastinar, como eu procrastinei tantos anos. O Senhor, Ele dá os recursos. Marcinelli, os recursos estão todos dentro de nós. O nosso Deus é muito maravilhoso. Verdade. Só que o profissional, a pessoa que estudou, ela vai saber te levar, te conduzir com ferramentas para você descobrir tantas coisas aí. É verdade, Sara. Sabe, isso é bem interessante que você falou, porque é por aí mesmo, assim.
puxando o gancho, um pouquinho antes que você falou que a pessoa, quando ela não está curada, ela não consegue curar o outro. É, eu, como terapeuta, já fiz terapia, bem antes, em um momento da minha vida. A Sara, com certeza, passou por todo um processo de cura também, então já passei por esse processo. E o processo da cura, ela deve ser contínuo. Então, Sim, assim, realmente, a gente tem um potencial imenso. E quando a gente está curado, quando a gente está conectado com Deus, eles estão falando assim, gente, ele aflora de uma maneira que às vezes eu mesma me surpreendo, a gente, eu fico assim, meu Deus, que tanta ideia é essa, tanta isso, é tanta... E haja caderno, né? Porque eu ainda sou do tempo que primeiro vai no caderno, sabe? Então, haja caderno. Eu primeiro escrevo no caderno para depois digitar, não adianta, eu ainda sou desse jeito, não vou logo direto. E é assim, gente, mas você não vai conseguir evoluir se você não estiver curada, se você não estiver segura realmente de como, sabe, você chegar e transmitir a mensagem, da sua postura. São tantas coisas, porque Deus é perfeito. Você diz assim, ah, mas são tantos detalhes, mas Deus é perfeito. Você quer o quê? Quer de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito. Você é filha do. Mas peraí, de quem? Mais do que Deus que criou o mundo. Olha só os detalhes: pássaro, água, céu, é tanta coisa. uhum, Então é por isso que você tem que cada vez mais buscar, é verdade. tem que ir além. Mas quando você se sente, você percebe que está curada, é quando você realmente começa a se sentir mais segura e começa a impactar. Aí as coisas vêm naturalmente, né, Sara? Sim, Vem assim como chegaram para Sara, elas vão chegando, aí você começa a dizer, meu Deus, antes isso não acontecia, agora acontece. Porque agora é o teu momento e fazer e agarrar com. Aí o que a Sara falou de Saul é verdade. Deus, ele te dá toda uma oportunidade, mas também ele não é chato de ficar insistindo, insistindo, insistindo. Ele te dá o livre-arbítrio. é verdade. Se você deixa bem claro que você não quer, que você quer ir para o outro lado, ele coloca outro, mas Deus jamais vai deixar a obra dele vazia. Ele vai levantar. Se um aqui ele levantou e realmente não está mais fazendo da maneira correta, ele levanta outra pessoa Uhum. para fazer a obra dele. Isso é uma grande verdade. Então, por que que na Bíblia tem esses exemplos? Para a gente poder aprender e se espertar. E quanto nós não estamos vendo aí, até na mídia, que estão caindo e levantando outros, que chegaram no Sim, topo e de repente, não, agora eu percebi que eu estava dentro de uma caixinha pequena, que eram cantoras aí, gospel, quantas pessoas aí, e estão levantando outros, porque a obra de Deus, ela não sim, para. Então, verdade. se você livre-arbítrio. Ele não vai te dizer, não vai fazer porque tu vai até o fim. Não, Deus não faz isso. Ele é justo. Uhum. E você Outra coisa tem que a eu sua lembrei aqui, consciência. que Sim, o Senhor, ele vai nos usar quando nós formos autênticas, sabe? Foi uma coisa que mexeu muito comigo. No começo que eu comecei a trabalhar, porque eu queria imitar alguém. Eu me comparava muito, então eu ensaiava muito, inclusive vocabulários diferentes, né, da pessoa que eu admirava. E eu treinava muito aquelas novas palavras, porque eu queria falar igual, queria ser igual. E daí eu não estava sendo eu, né? Eu estava querendo reproduzir alguém que eu achava que era bom. Mas, Marcinelli, sinceramente, só fluiu quando eu realmente fui eu. E aí eu entendi que tem mulheres que vão se conectar comigo, com a minha forma simples de falar, com a minha maneira coloquial, né, de falar, e elas vão se conectar. E aquelas que não vão se conectar, tá tudo bem. Tem outras mulheres de Deus aí que elas vão se conectar. E daí eu comecei a pensar nisso, né? Eu acredito que foi o Espírito Santo que falou comigo isso. E daí eu realmente destravei. Eu falei, bom, se tem mulheres que vão se conectar comigo, eu quero ver agora, né? Quando eu comecei a terapia, quando eu comecei os áudios, eu tenho um grupo que a gente está trabalhando lá há mais de meses, há meses, né? E daí eu comecei a mandar muito áudio, muito áudio, muito áudio. Nossa, e as mulheres começaram a entrar, e as mulheres começaram a dizer faz todo sentido. Então, tem coisas, Marcinelli, que eu vou falar para
para alguma mulher que vai fazer todo sentido. E elas vai dizer, nossa, uau! Mas eu vou falar também para outras que não vai fazer sentido. E tá tudo bem, porque elas vão encontrar alguém, né? Que elas vão se conectar. Aí eu falei, nossa, esses milhares de pessoas que existem no mundo afora aí, alguém vai se conectar comigo. Então, isso é que é você realmente entender sobre o chamado. Que você pode fazer alguma coisa, que você vai fazer alguma coisa, né? E que vai fazer sentido para alguém. Nossa, quantas pessoas já chegaram comigo e disseram, nossa, você me ajudou com aquela fala, você me ajudou com aquele entendimento. E eu falei, nossa, como foi que eu expliquei, né? Que às vezes parece que eu explico algo que só faz sentido para mim. Mas não é isso. Tem pessoas que vão se conectar com a minha forma de ser. Isso é verdade, assim, quando a gente vai falar, e isso é uma das técnicas de oratória que eu faço na minha mentoria, que você tem que primeiro conhecer o público. Eu trabalho muito em comunidade, né? Então, assim, eu não vou chegar com uma pessoa simples de comunidade e usar os termos técnicos, que, aliás, eu assim, evito muito para falar, porque a outra pessoa ela não é obrigada a saber, só porque você estudou e sabe, a outra pessoa é obrigada a saber também. Uhum. E Jesus, ele era tão assim, simples na maneira de falar, e atingia toda a população. Já imaginou? Então, com certeza, ele não usava termos técnicos, ele usava termos necessários, palavra necessária, aquela que atinge o coração. Isso aí também, Sara, eu tenho também pedido muito para Deus, sabe? Deus não deixa essa vaidade, mesmo que eu estude, faça um monte de Sim. pós-graduação, curso, mas que venha, assim, a encher no meu peito, porque você que se propõe a trabalhar, a ajudar, a impactar, você tem que conhecer o seu público, você tem que saber como realmente transmitir a mensagem. Como você falou, eu acho que só fazia sentido para mim, mas fez para outro, para você ver o ser humano, ele tem situações parecidas uns com os outros, porque as situações psicológicas, elas, assim, elas atingem todos, independente da tua condição social, independente de onde você mora, você pode morar no Japão, pode morar na Europa, pode morar no Brasil, onde for, você é ser humano, você foi criado por Deus. Então, nesse sentido, nós somos iguais. Por isso que você consegue atingir as mulheres, sabe por quê? Porque você tem a sensibilidade, aquela sensibilidade que Deus te deu, colocou em você, e para você usar as palavras que vão atingir o coração. E como você falou, se realmente alguém não se identificar com você, está tudo bem, não tem problema, porque é, Deus é quem coloca as pessoas no nosso caminho. A gente Sim. não pode forçar também a amar. Isso, eu conversando com uma pessoa, eu dizia assim, poxa, no meu grupo tem pessoas que saem, eu digo, deixa sair, porque quem segura lá é Deus, não é você. Você convida, a pessoa chega, olha, não se identificou, não é nada contra a sua pessoa. Ele simplesmente não se identificou. Ela disse, mas tu fala assim com tanta calma. Eu digo, ei, eu sou filha do rei, sou filha de Deus. Então, assim, sai, vai entrar a pessoa certa, vai sair a pessoa certa. É assim que Deus faz, ele conecta as pessoas certas. De repente, não é o que a pessoa procura. E você não pode se frustrar por isso. Que o problema não é pessoal, é identificação mesmo, com o seu propósito. Aquela pessoa não é aquilo que ela quer, não é o propósito dela. Então, as pessoas que te procuram são pessoas que estão precisando da tua ajuda, do que você tem para oferecer. Tá. Por isso que te procuram, por isso que é assim que você, quando atende, dá certo, porque elas exatamente se identificaram, não é? Isso É é muito, importante. Mas, é muito importante. Sara, nós estamos quase chegando, nossa, já ao final, já mesmo Muito terminado. Eu rápido. quero que você dê aí uma mensagem, faça a sua conclusão, diga aí, fique à vontade para encerrar e dar esse incentivo aí para essas mulheres cristãs. Fique à vontade para dar a sua mensagem final. Tá bom. Hoje nós falamos sobre identidade e propósito.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar na frente do espelho e dizer: quem sou eu? Você sabe responder essa pergunta na ponta da língua? Né? Você sabe quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Foca nos seus pontos fortes. Foca neles, né? Verifica qual a sua habilidade. Por que é que as pessoas te procuram? Começa a pensar nessas coisas para você definir aí a sua identidade. Outra coisa, gente, quem te conhece mais do que Deus, ele revela a sua identidade. E é no tempo a sós com ele, sabe? Cada momento que você vai lá, você absorve um pouco dele e ele vai te revelando quem é você e o que você veio fazer nessa terra. Então, alinhado tudo isso, você vai descobrir o seu propósito. É inevitável você não, você vai descobrir. Porque se eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir muito, eu, Sara, né? Gosto de falar muito, gosto de ouvir muito as pessoas, gosto de entrar na vida da pessoa. Nunca fui aquela pessoa que numa roda de conversa alguém começa a comentar alguma coisa e eu deixei para lá. Não, eu fui a fundo. Mas como foi isso? E por quê? Para quê? Como? Sabe, às vezes eu tinha até que parar porque eu queria saber tudo sobre aquela pessoa, porque eu queria dar um jeito de dar um conselho para aquela pessoa, entende? E daí todo mundo saía da roda, ficava só eu e a pessoa, né? E assim, gente, eu fui entendendo para que eu nasci, porque é muito natural e é muito gostoso para mim. Eu fico horas conversando com alguém sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Então, o que eu deixo para você, você vai ver que quando você descobrir o seu propósito de vida, você vai se sentir mais frutífera, você vai se sentir mais viva, mais produtiva, sabe? Fazendo algo que realmente é relevante no reino de Deus e para a sociedade em geral. É muito maravilhoso isso, gente. Por isso que Deus é perfeito, né? Ele sempre fala para a gente descobrir o nosso propósito de vida. E quero fazer propaganda aqui, né, do que eu estou lançando aí. Fica ligada aí na minha rede social. O meu Segue aqui, ó. Instagram é @sara.psicanalista. Já está aí, né? Segue a gente. A gente toda sexta-feira eu vou começar a fazer uma live com o Instituto Verbo. A gente vai falar sobre inteligência emocional. E lá nós vamos lançar a terapia em grupo, que a gente vai trabalhar as 5 feridas emocionais, gente. É imperdível isso aí, viu? É imperdível. Você que é mulher de Deus que quer se curar, vai lá, faz logo a inscrição. É limitado, porque não dá para fazer isso para muita gente, né? Outra coisa também, é uma mentoria que eu vou lançar que vai se chamar Quarto de Guerra. Então, você já deve imaginar aí do que vai se tratar, né? Não é só para a esposa, tá? É para a mãe, é para a sua vida pessoal, para desenvolvimento pessoal, né? Que nossa base é cristã, então, gente, esse pilar espiritual, gente, ele precisa estar muito bem fortalecido. E nós sabemos que ele se fortalece com oração, com jejum, com leitura da palavra, com conexões com mulheres de Deus, né? De você receber uma palavra e de você fazer aquilo. E aí a gente vai fazer juntas isso aí. Né? Aquilo de segurar a mão, sabe? Alguém vai segurar na minha mão. Sim, nós vamos segurar na sua mão e vamos juntas aí fazer o quarto de guerra. Vai ser 6 semanas, uma vez no Zoom, uma vez semanal no Zoom. E nós temos a cartilha. É muito interessante, gente, porque a gente não vai só orar, tá? Não é oração, não é só oração. É como se fosse um estudo bíblico mais profundo, tá? E aí, lá nessa outra da terapia em grupo, quem realmente comprar a terapia em grupo vai ganhar também as sessões, tá? Então, é uma oportunidade para você curar aí o seu emocional, para você destravar e realmente fluir aí no seu chamado. Nossa, e assim, ó, sigam a gente, a pessoa que ela tem seriedade,
que ela é cristã, ela tem que seguir pessoas sérias. E o que Bem, tem aí de coisa boa vindo aí, o que a Sara falou, tem a mentoria para líder, que eu estou lançando dia 20, tem um monte de coisa aí, que se você seguir as pessoas certas, você não fica aqui com o teu celular, aqui no Instagram, vendo coisas nada a meme. ver. Então, a mente ocupada, ela não vira oficina. Vocês já sabem, né? Então, não vira oficina do diabo. Então, Ah, você tem que se concentrar. Tem pessoas que às vezes me perguntam, você viu que estava no Instagram de não sei quem? Então, eu digo, gente, eu não tenho tempo, porque eu sigo tanta mulher maravilhosa cristã, eu sigo pastores também, eu uhum. sigo tanta coisa, que no meu feed só passa esse tipo de assuntos, de temas. Então, é quem você segue, é que você vai receber as mensagens boas. Então, siga aí a Sara, segue pessoas realmente sérias para você crescer cada vez mais. Porque, assim, são muitas coisas boas na vida, muita coisas. Só depende de você procurar e se organizar. E você Marcinelli, realmente ter o propósito. Oi. eu quero dar um presente para quem está na live. Quem vai Ou ver depois, já era, perdeu. a planejei vai acabar já, mas tem presente. Fala isso, Sara. Então, quem quiser um PDF, gente, sobre identidade, são perguntas, tá? É um questionário de perguntas. Vai lá no meu direct e fala, eu estava na live com você e a Marcinelli. Mas tem que ser daqui a pouco, porque depois não vai dar certo, que alguém vai ver, né, a gravada, tá bom? Vocês que estão aqui na live, vai lá no meu direct que eu vou mandar um PDF, você vai gostar muito. Ai, que maravilha, hein? Olha esse presentaço. E eu vou falar uma coisa para vocês: são uma das palestras mais solicitada. Pelo menos eu fiz não sei quantas vezes aí. Eu acho que eu atingi, assim, quase umas 3.000 pessoas fazendo palestra por aí sobre identidade. Porque o Uau. mundo, ele está todo, assim, em situações complexas sobre identidade. E tá uma coisa, não é, Sara? Sim, Os adolescentes, sim. crianças, mulheres, que Pedaços, né? estão envolvendo, é o que mais pedem para a gente, não é como terapeutas, trabalhar identidade. Então, gente, que presentão é esse aí? Eu quero também. Eu tenho Tá. uma palestra sobre identidade, então é assim, gente, olha, Sara, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, a todas vocês, lindas, maravilhosas, que Deus abençoe grandemente, continue com a gente vai trazer mais e mais assuntos para a gente estar trabalhando, que Deus abençoe grandemente, Sara, muito obrigada, a Sara, se é aquela pessoa que dá vontade da gente não largar, dizer, bora ficar aqui mais um pouquinho, vamos ficar, vamos conversar, ser uma pessoa maravilhosa para conversar, desabafar e aprender muito. Um beijo, que Deus te abençoe grandemente. Todas Obrigada. vocês que estão aqui, quem estiver assistindo, vai assistir a nossa Obrigada. live. Beijo, te Que Deus amo. abençoe grandemente. Ó, vou deixar gravada a live para vocês assistirem ou compartilharem. Mandem para quem vocês acham Uhum. que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe. Olha que live boa. Manda Compartilhe. Talvez a pessoa ela está sim. precisando de uma mensagem. Então, é uma forma também de você ajudar e você compartilhar coisas boas na vida das pessoas que você conhece. Tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Até a próxima live. Beijo. E eu vou estar junto lá, assistindo as tuas. Que Tá Deus bom. fique com Deus. Tchau, Tchau, beijo. tchau, gente. Obrigada.